Renata Fã, seja bem-vinda, apresentadora da Band, aqui conosco, no Jogo Aberto, enfim. Tudo bem, Renata? Boa noite. Boa noite, Luciano Diori. Agora bem aliviada, um pouco mais, eu diria não feliz, porque não é bem o termo. Esse ano não teve felicidade, mas minimamente de permanecer na elite, de ter uma nova perspectiva, uma mudança, principalmente de mentalidade e de comando. Se isso acontecer no Inter, tudo bem. Se não acontecer, vão maquiar, tapar o sol com a peneira, continuar tudo igual. Não adianta demitir vice-presidente politicamente falando, não adianta demitir executivo contratado. Quem comanda, se continuar com a mesma mentalidade, com os mesmos pensamentos, com a mesma forma de gerir o clube e acabar com o clube, não vai mudar absolutamente nada. Então, por enquanto, ok, o Inter ganha dinheiro, ou pelo menos salva dinheiro para o ano que vem, não caindo para a Série B, mantém um orçamento mínimo de um clube endividado, de um clube que passou vergonha nesse ano e que agora todo mundo comemorou a permanência, mas é muito pouco para um clube que tem a história, que tem a dignidade, que tem o gigantismo todo que o Inter carrega ao longo da sua existência. Então, ok, beleza, continuamos, já era difícil, mas não é um motivo para comemorar demais. O Abel Braga foi incrível, maravilhoso, é nosso ídolo e paro por aí. Pois é, eu queria até pegar esse ponto aí, Renata, que é em relação ao que o Abel Braga fez, né? E eu noto, claro, eu não quero aqui fazer nenhum tipo de generalização, porque não foram todas as pessoas que eu ouvi falando isso, mas eu ouvi mais de um comentário, né, especialmente de pessoas que trabalham em São Paulo, Rio de Janeiro, de certa forma relativizando um pouco aquilo que o Abel fez, o tamanho daquilo que o Abel fez. Colocando que ele veio aqui para 2 jogos, ganhou um que não era mais que obrigação, que não fez nada demais, que está se criando uma ideia de heroísmo. Como é que tu recebe esse tipo de manifestação? Porque, de certa forma, o que a gente vê do Abel é um cara que assume um clube faltando 2 rodadas, onde o Inter estava indo ladeira abaixo e o Abel só tinha a perder, né, porque ele já foi campeão do mundo pelo Inter. Ele vem de graça, sem receber salário, e de certa forma o impacto que a gente vê, pelo menos nesse cenário nacional, é de... Tá, mas vem cá, o que o Abel fez, tia? Sabe? Fez nada demais. Vamos parar de jogar confete em um cara que ganhou um jogo e escapou do rebaixamento. Então eu confesso que eu fiquei surpreso com essa repercussão aí. Olha, eu não sei o que os outros pensam, eu só posso falar por mim, e eu conheço o Abel Braga há muito tempo, e conheço o Abel que já ganhou, que já perdeu, que já empatou, que tem coragem e que tem principalmente conexão, amor, sentimento pelo Inter, o que é raro no futebol. Hoje o sentimento maior no futebol é dinheiro. Quem tem dinheiro tem o espaço no futebol. Quem não tem dinheiro, não tem nada. O problema é quando você encontra uma situação horrorosa. O Inter foi dilapidado, o Inter foi exterminado, não esse ano, nos últimos anos. Quem não percebe isso, passamos por uma enchente, um problema terrível, muito fora do alcance do Inter especificamente, mas o Inter teve sequelas e não cuidou disso, não remediou, não cicatrizou suas feridas, e nesse ano pagou um preço altíssimo, chegando numa última rodada, não dependendo de si, dependendo de uma combinação de resultados. E o Abel Braga, não é porque ele não ganha dinheiro, não ganha salário, porque ele vem para 2 jogos. O Abel só fez isso porque ele tem amor pelo Inter, como eu que sou torcedora tenho, como a torcida tem, como as pessoas que estão envolvidas na história do Inter de uma maneira efetiva e verdadeira tem. Então o que ele veio fazer não foi ser o salvador da pátria, ele não merece uma estátua por isso, ele merece uma estátua porque ele ganhou os principais títulos do Inter, porque em algum momento numa final de campeonato gaúcho ele meteu 8 gols no Juventude, porque ele teve um time nas mãos que era mágico, com jogadores de personalidade, de Renata, garra, de talento. Oi? Deixa eu te interromper porque a noite tá agitada. Tá aqui. agitada. O Vaguinho acaba de me ligar aqui, eu tô colocando ele pelo alto-falante do celular. Wagner Martins tá conosco. E ele tá pedindo pra trazer uma informação de última hora de Internacional aqui. Nós estamos conversando com a Renata Fã, Vaguinha. Diga lá. Oi, Jory, um abraço pra Renata, um abraço a todos. Não sei se meu áudio tá legal aí. Tá bom, tá muito bom. Correria, tá muito bom. Beleza. Pouco a gente viu a saída de André Mazzucco, diretor executivo de futebol, que foi demitido, tá? Ele foi demitido pelo Esporte Clube Internacional, e há pouco D'Alessandro pediu demissão, alegando questões pessoais. Está saindo também do Internacional D'Alessandro. Tá? Essa é a informação.
que foi apurada em conjunto com o Rafael de Vério, tá? O de Vério me passou essa informação, consegui apurar agora. Então a mudança é completa. E o detalhe é o seguinte: Abel Braga já sabe da decisão do D'Alessandro, que é irrevogável. O D'Alessandro não voltará atrás. Ele já comunicou ao presidente Alessandro Barcelos que não faz mais parte da direção do Esporte Clube Internacional. Ele que era gerente esportivo, né? Diretor esportivo, certo? Isso. Então essa é a informação de momento. D'Alessandro está fora do Internacional. A questão é: Abel irá permanecer? Porque foi D'Alessandro que convenceu Abel a vir para o Internacional. Foi dele a ligação para que Abel aceitasse o convite para esta reta final de Campeonato Brasileiro. Então, recuperando, André Mazzuco demitido. À tarde, José Olavo Bisol comunicou o desligamento. E agora, confirmada a informação do Rafael de Vério, D'Alessandro está fora também do Esporte Clube Internacional. O que vai acontecer com Abel Braga? Bom, a informação que eu recebi, a minha fonte disse o seguinte: eu estava num churrasco, e agora bastidor, tá? Tava num churrasco aqui, tava jogando meu futevôlei com a galera, e a minha fonte disse o seguinte: sai do churrasco e vai para casa, porque a noite ela vai ser muito agitada no bastidor do Inter. E é o que eu tô fazendo. Eu tô no carro e tô indo pra cá. Valeu. Bom, qualquer coisa nos liga aí, Vaguinha. Aqui, Pode deixar. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Vaguinha. Bom, Renata Fã, notícia tá em então primeira quentíssima. Mão, hein? D'Alessandro também fora. Sentei aqui agora. Que coisa, hein, Renata? Mostrando que tem qualidade profissional, apurando os fatos. E, na verdade, é um castelo de cartas que tá caindo, mas a peça principal não caiu. E aí, para mim, é tudo um jogo de encenação. O D'Alessandro, ele não era ídolo do Inter lá dentro. Ele era um executivo, um cargo contratado pelo Inter, ganhando salário. E também fez parte dessa campanha pífia de Campeonato Brasileiro, de eliminação na Copa do Brasil nas oitavas para o Fluminense, de eliminação ridícula na Libertadores para o Flamengo. O Inter ganhou um título gaúcho, que ele disputa basicamente com o Grêmio e com o Juventude, e achou que tinha vencido a temporada inteira, que era tudo o que precisava, que mais nada importava. E aí começa voando o Campeonato Brasileiro, não é? Empatando com o Flamengo, ganhando do Cruzeiro, empatando com o Fortaleza, e depois desmorona tudo porque já vinha sendo feito um trabalho muito ruim. Então o D'Alessandro faz parte desse trabalho. O D'Alessandro é um ídolo, é alguém que eu tenho uma consideração enorme, está entre os meus 5 principais jogadores da história do Inter, mas eu tenho que hoje pensar no D'Alessandro como dirigente, como alguém que estava lá nos bastidores, ao lado dos jogadores, das comissões técnicas. Então eu entendo o D'Alessandro também, mas o D'Alessandro participou da gestão de Alessandro Barcelos. Então o que vocês podem me dizer? Alguém pode me falar o contrário? O trabalho era bom, o trabalho era bem feito, para chegar num ponto de você não cair para a Série B porque ganhou um jogo do Bragantino, que é um clube de empresários, e porque também dependeu de resultados do Botafogo e do Palmeiras. É isso? Foi legal, gente? Eu não tô entendendo vocês. Acho que é muito pouco, né? É muito pouco, né? Agora, a saída do D'Alessandro, enfim, a gente... Eu queria muito ter a oportunidade de conversar com o D'Alessandro e de entrevistar o D'Alessandro. A gente fez isso na sexta-feira passada e obviamente que a partir dessa notícia a gente vai tentar conversar com ele para poder avançar em algumas coisas que ele não quis avançar ali, Renata, porque o foco era o jogo, não era o momento de avaliações e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele também deixava algumas coisas nas entrelinhas que estavam acontecendo no vestiário do Inter ao longo dessa temporada. E a gente tem algumas informações de que a relação do D'Alessandro com os jogadores no vestiário, ela não era assim as mil maravilhas. Eu não estou dizendo que o D'Alessandro era culpado de alguma coisa e muito menos que os jogadores eram inocentes de alguma coisa, mas era uma relação que tinha atritos, tinha problemas. Será que também pode ter pesado isso pro D'Alessandro, sabe? De repente dar um passo atrás, avaliar o trabalho e todo esse balanço do que aconteceu e dizer assim, não, acho que vamos deixar o Inter seguir o caminho dele de uma forma, eu vou sair aqui e vamos procurar novos ares também. Na minha opinião, ele cansou de ser escudo, era o cara utilizado pelo presidente para poder cobrar os jogadores, se aproximar dos jogadores, passar os recados, porque no Inter é só recado.
porque a comunicação não é direta. Quando o Inter ele sofre uma derrota acachapante na Vila Belmiro, quem é que foi falar lá depois do jogo, vocês lembram? Representando a direção, o Bisol, que agora pediu desligamento. Por que o presidente não sentou lá e falou? Por que ele não apareceu? Por que ele não pede a renúncia? Por que ele não destitui essa diretoria inteira? Por que o Inter não reconhece que chegou num ponto de falência de gestão, de falência de comando, de controle? Isso não é de hoje. Eu sou radical, porque em qualquer empresa, em qualquer SAF, todos estariam fora. Sem pedido de demissão ou sendo dispensados, estariam fora, porque não deram resultado, porque realmente não renderam. Claro que agora você não pode chegar no final do ano e queimar tudo, todos os jogadores não servem, ninguém presta, mas a gente avaliou jogo a jogo do Inter a temporada inteira, e os bastidores, o vestiário, eu não frequento, mas eu vejo jogos, eu vejo postura, eu vejo quando o jogador, ele rende, quando ele está concentrado, quando ele tem um objetivo a cumprir e consegue, ou quando não consegue. Nós passamos por situações, assim, realmente vexatórias nesse ano. Eu, como torcedora, me sinto muito machucada, me sinto envergonhada, e a minha parte, que é torcer, que é acompanhar, que é apoiar, independentemente de qualquer coisa, eu sempre fiz. Mas eu não vou esquecer o que aconteceu em São Januário, aquela sexta-feira, quando acabou o jogo, depois de interrupção, chuva, volta, não volta, tomar aquele 5-1. Aquele dia, para mim, não é que foi o pior do ano, porque vários dias foram horríveis, várias noites foram terríveis, mas aquele momento me marcou muito. Vai ser, assim, o dia em que eu mais sofri, que eu mais caiu minha ficha do problema enorme que o Inter estava enfrentando. É uma mudança radical que o Inter está fazendo a partir de agora, mas como a Renata disse... Mas não está fazendo... gente, tirando todo mundo, tá bom, põe todo mundo para fora, vamos fazer de conta que a gente está mexendo. O D'Alessandro daqui a pouco pode voltar como treinador, será ídolo, já está na história do Inter, é um cara que quando entrava em campo, poderia se falar qualquer coisa do D'Alessandro, mas nunca faltou entrega, vontade, nunca faltou liderança, coerência para ele. Gostem ou não gostem, o D'Alessandro, o que ele já fez no Inter desde a chegada naquela Copa Sul-Americana, eu tenho assim uma gratidão por ele, eu tenho uma idolatria, mas assim me dá pena de você ter que entrar num clube por amor, por profissão, por trabalho e ter que enfrentar o que o Inter é hoje, um clube endividado, um clube sem moral, ridicularizado por outras torcidas. Olha o que é isso, um clube que há pouco tempo estava brigando por tudo, estava sendo protagonista na América, no mundo, e hoje é um time que está aí se segurando com as calças na mão. Eu tenho vergonha disso, eu tô longe, mas eu tô sempre perto. Posso não estar fisicamente em Porto Alegre, mas vocês que estão aí, vocês veem o dia a dia, vocês acompanham Inter e Grêmio, vocês vivem disso. Vocês não vivem de Corinthians, de Flamengo, de Coritiba, de Remo. Não, é disso. E por que as pessoas estão questionando se os problemas são tão claros? É isso que eu queria entender. Que as pessoas se perguntam, se questionam. O Inter tem um problema, tem uma base e é gestão. É isso, gente. Para mim é isso, pelo menos minha opinião. Pois é, mas se... Vamos pensar assim, né, Renata? Se o D'Alessandro era uma figura tão importante nesse processo, o Abel queria trabalhar com o D'Alessandro e agora se coloca um ponto de interrogação. Bom, o Abel vai ficar mesmo assim? Ou agora sem o D'Alessandro ele não... Gente, o Abel veio para 2 jogos. O Abel nunca fez promessa de continuidade, de cargo, de nada. Claro, mas... O Abel veio para 2 jogos. O Abel veio fazer isso. Num, ele não conseguiu, ele viu o que estava acontecendo, e no outro, ele juntou a torcida, usou o Beira-Rio, motivou do jeito dele, que todo mundo sabe. As pessoas criticaram o Abel, destruíram o Abel essa semana inteira, em tudo que é lugar. As pessoas julgaram o caráter do Abel e ninguém mais falou se o Abel era um bom técnico, se ele tinha história, se ele tem caráter, se ele já em anos pagou salários na Ponte Preta, fez tanta coisa. Que isso? As pessoas destruíram o Abel ao longo de uma semana. Ele teve que enfrentar uma destruição moral por uma declaração muito ruim, muito inoportuna. Ele sabe disso, eu tenho certeza, até porque o Abel é uma pessoa consciente, é um cara experiente, mas é um cara que estava com a vida tranquila, curtindo já uma espécie de aposentadoria. Então o Abel não fez promessa. Que isso, o Abel? O Abel já sabe que o D'Alessandro... Gente, o Abel é o que no Inter hoje? Por enquanto nada. O Abel merece uma ídolo, né? Ídolo. O Abel vai estar na nossa história para sempre. O Abel é o principal técnico de tudo que aconteceu no Inter, em toda a vida colorada. Agora, o Abel não é o presidente. Por que vocês não estão cobrando o presidente? Estão cobrando o Abel Braga. Isso o Abel já sabe. O Abel, não podemos contar com o Abel. A gente tem que contar
com quem a maioria colorada votou para ser presidente. Se não está satisfeito, tem que pedir para sair. Já que ele não tem esse sentimento, ele não consegue entender o quanto ele atrapalhou. Agora o Inter sofreu um transfer ban hoje. Mas é pouquinho, parece que já está pago. Mas é vergonha, gente. É vergonha. O Grêmio passou por isso há pouco tempo também. Então, assim, o futebol gaúcho caminha para não ser mais protagonista e ninguém percebe isso. Cadê a base colorada? Quem é que subiu da base, que o Inter vai vender bem, que o Inter vai mostrar para o mundo que tem um talento nato? Não tem ninguém, não tem nem... Olha, procurem saber o que está acontecendo na base do Inter, que eu de longe já sei. Então, vocês aí também devem estar sabendo, tá tudo acabado. E eu tenho muita pena, gente, eu fico com muita pena, porque eu vou continuar sendo torcedora, eu vou continuar acompanhando o Inter, mas sabendo que os problemas não vão acabar. Ou a gente muda radicalmente, ou vamos ter mais um ano ruim, um ano em que talvez se ganhe um campeonato gaúcho, talvez se ganhe isso, e ponto. O Inter não vai disputar nada na América, vai disputar estadual, Copa do Brasil e Brasileirão, tudo misturado num calendário maluco, intercalado por Copa do Mundo, e eu não vejo nenhuma solução boa, mas quem sabe eu esteja errada e quem sabe as soluções realmente estão aparecendo no Beira-Rio e a gente ainda não sabe. Mas a questão que eu ia te colocar, até a gente está chegando perto do hora certa aqui, mas a questão que eu ia te colocar era justamente essa. O Inter não tem mais o D'Alessandro, que era um alicerce dessa gestão, desse departamento de futebol. Renato usou um termo bom, escudo. Um escudo. O Abel, que veio para salvar o Inter e que sinalizou nas entrevistas ficar em algum cargo dentro do departamento de futebol, queria trabalhar com o D'Alessandro. E então, assim, nesse momento o Inter não tem técnico, não tem o escudo, não tem o cara que veio para salvar e tem só a direção. O Inter não tem nada a rigor, né? O Inter tem o presidente mais quem hoje? O presidente e o conselho de gestão. O conselho de gestão, é só isso. Mas alguns vice-presidentes. O conselho de gestão e o presidente hoje falavam no nome de Odair Hellmann, que perdeu a Copa do Brasil mais na mão do Inter, que foi humilhado pelo Flamengo numa Libertadores em 2019, que num gauchão viu o Paulo Vitor. Onde tá Paulo Vitor, seu cara, e dar um título pro Grêmio, que naquele ano teve melhor ataque, invicto. Gente, que isso? A gente quer regride, quer voltar no passado, quer fazer alguma coisa assim? Vai para quem venceu, vai para Abel Braga, ok, isso serve. Mas ir para quem só fez figuração, eu não consigo entender. Gente, eu tô me sentindo perdida aqui. Quando eu ouço as informações, eu tenho dor de estômago, no mínimo, só para dizer isso. E tô aqui falando como torcedora, como jornalista também. É difícil defender o Inter, é difícil defender as ideias de quem lá está. Depoimento... A gente gosta de te ouvir justamente pelo fato de que tu não passa pano, Renata. Eu acho isso. Que isso e é o que precisa nesse momento, seja colorada, enfim. A minha vida, eu nunca passei pano pra ninguém. A minha vida, eu esfrego o chão. A minha vida, eu sou mulher dentro do futebol. Eu trabalho há 19 anos, vou completar 19 anos num programa esportivo como âncora. Eu sou uma pessoa que eu nunca me furtei de ser torcedora. Eu já fui ridicularizada, já fui cancelada, já fui tanta coisa. Nada me abalou, porque quando você tem convicção, quando você sabe o que está fazendo, uma hora o resultado aparece. O problema é que no Inter não há convicção. Eles vão conforme o momento e a pressão. E aí fica essa coisa, enquanto o Inter e Grêmio só olharem para Inter e Grêmio, ninguém vai evoluir no Rio Grande do Sul. A gente não está competindo com outros times. A gente está competindo entre os dois times ruins, dois times que o Grêmio até contratou, fez uma janela melhor que a do Inter, porque não teve janela no Inter, teve dispensa. Cadê o Wesley? Cadê o Fernando? Cadê o Rohel? Só para citar alguns. Então é isso, essa é a diferença. Hoje, Grêmio e Inter só vivem para se olharem, para se encararem, esqueceram que o resto evoluiu, cresceu, que tem várias SAFs hoje no Brasil, que tem dinheiro circulando, que tem time que hoje tem uma estrutura muito boa, como o Cruzeiro, como o Palmeiras, como o Flamengo. E é isso. E a gente, hoje, eu sou 16ª colocada na Série A. Essa é a minha situação. Então, é difícil, gente. Desculpa o desabafo, mas é espetacular. Que eu vejo que ninguém... Autêntico. Ninguém tá abrindo os olhos. E esse monte de movimentos que não serve para nada. Para nada, quando eu acho, pelo menos a minha opinião, que essa gestão pega o que aconteceu no Inter nos últimos anos. Pega título por título que não veio, pega quem foi contratado, Valência dispensado, Borré ganhando uma fortuna e nem titular absoluto é no Inter, Carboneiro sendo diferencial, mas só entra no segundo tempo, é isso. Essa gestão pode abrir a sala de fiascos, tranquilamente, né? Ao invés da sala de troféus. Eu só espero, gente, que o Inter, eu não tô nem dizendo, vocês perceberam que eu nunca usei a palavra má fé, porque eu não acho que a direção do Inter, ela tem má fé, eu acho que ela é incompetente mesmo, ela é ruim quando ela trabalha tendo que contratar,
tendo que gerenciar um grupo de jogadores, organizar a transparência na comunicação com a torcida. Ela não consegue fazer isso. Ela não tem habilidade. Ela é uma gestão que não funciona. E isso é reflexo hoje. Mas e no passado? E essa dívida que passa de 1 bilhão? É uma vergonha, é uma vergonha. Tem muitos motivos, claro que tem, mas não pode ser assim. Ou o Inter, ele retoma tudo do início, ou ele resolve começar de um ponto em que ele ainda pode crescer, evoluir e melhorar, ou nada vai funcionar. Infelizmente, não é só mais um ano. E se não aprenderam com o perigo que foi uma Série B, eu não sei com o que o Inter pode aprender. Então vamos ver, eu vou acompanhar os próximos movimentos, espero que pessoas que tenham mais habilidade, elas se aproximem do Inter, elas participem mais do Inter, porque torcedor, todo mundo é. O presidente é torcedor do Inter, ama o Inter, mas quem ama o Inter de verdade não quer ver o Inter 16º colocado, com medo da Série B, todo desorganizado, dependendo de ídolos antigos. O Inter precisa ter uma mentalidade moderna, uma mentalidade estruturada no futebol, que é a base para qualquer clube ser vencedor, é isso. Espetacular, hein? Renata, muito obrigado, né, por nos atender. A gente até tem o noticiário das 9, que entra em ponto às 9 no sinal, e a gente ultrapassou, enfim, a gente até pede desculpa aqui para a rede. Desculpas enfim. também porque... Não, mas era importante essa tua palavra. Como colorada, eu tô sofrendo ainda. Eu estou aliviada, mas estou sofrendo demais pela falta de perspectiva. É uma pena. E era importante essa tua fala, e a gente não tinha como interromper. Não tinha como interromper, até porque é uma fala muito... A notícia aconteceu durante muito forte, teve notícia acontecendo da saída do D'Alessandro em meio à entrevista. Enfim, é uma terça-feira realmente. Parece que as notícias ruins que precederam o alívio do final de semana, elas não acabaram ainda no Inter, né? Vem muita coisa pela frente. Agora vamos ver quem será o próximo escudo, se vai ser o Abelão mesmo, se vem outro, se será o Bolívar, se o D'Alessandro vai virar técnico, se o D'Alessandro, que é um ídolo. Eu tenho certeza que o D'Alessandro passou momentos dificílimos ao longo do ano no Inter, e eu sei que se ele chegou nessa decisão, algum motivo muito forte ele tem, e nós sabemos que não é apenas um motivo, que são vários motivos. Então, que o Inter possa acordar para a vida, só isso que eu digo. Gente, muito obrigada por me darem esse espaço, beijo. Por me ouvirem como torcedora, muito mais do que como jornalista. Não foi uma análise tática hoje, não falamos sobre isso, mas é uma análise de quem vem sofrendo, de quem vem há muito tempo olhando para o Inter e sabendo que as coisas estão erradas. Grande beijo. Beijo, Renata. Beijo, Obrigado. Boa noite.